Fala, senhores! Eu chegando aqui. Então, eu sei que já passei do hype, mas eu gostaria de mergulhar no trailer do Quarteto Fantástico dos primeiros passos da Marvel Studios. Esse vídeo ele tá cheio de detalhes, easter eggs e teorias meio malucas. Então, se você estiver pronto, vamos lá. De cara, a gente percebe que o filme se passa num universo alternativo dos anos 60, né? Esse universo ele se destaca principalmente pela arquitetura dos prédios, roupas e principalmente pela tecnologia aparentemente futurista, porém em um ambiente antigo. É tipo Jetsons. Um destaque interessante é sobre a roupa do John, que está muito parecida com a roupa do Capitão América. Eu estou colocando aí na tela, em Soldado Invernal. Isso é somente uma coincidência? Não sabemos. Bom, o trailer ele começa com as portas de um elevador se abrindo no penthouse do edifício Baxter, sede do Quarteto Fantástico. No horizonte, nós vemos uma Manhattan alternativa, com edifício Chrysler e torres retrofuturistas. O diretor, Matt Shakman, disse que o visual foi inspirado na famosa Era de Prata da Marvel, puxando referências em artistas como Sid Mead, que foi um designer industrial e artista conceitual não futurista. Ele é conhecido por projetos de ficção científica como Blade Runner, Alien e Tron. O filme se passa em um universo alternativo ao MCU principal, na Terra 616, onde o quarteto já é famoso como astronautas e super-heróis em 1963. A data é confirmada por uma edição da revista Life, com o presidente Lyndon B. Johnson, de dezembro de 1973. O Coisa tá lendo essa revista. A Marvel optou por um universo alternativo, acredito que para reiniciar a história sem ligações com a saga do infinito, homenagear a Era de Prata, né, dos quadrinhos da década de 60, quando Stan Lee e Jack Kirby revolucionaram a Marvel, e para preparar o multiverso para eventos como Vingadores do Dia do Juízo Final e Vingadores Guerras Secretas. Eu acredito que esse filme vai fazer um paralelo com esses dois filmes. A abertura do elevador também faz com que você tenha a impressão de que muito provavelmente, talvez, a torre, né, dos Vingadores, nós já sabemos que ela não é mais o local de reunião dos Vingadores, até porque já foi feito no trailer de Thunderbolts que eles vão estar lá, né? Então talvez, quem sabe no futuro, os Vingadores se reúnam aonde? No edifício Baxter, né? É possível, mas talvez não. Aparentemente, o tema principal do filme é a relação entre a recente fama da família, mostrando como o Reed Richards, que é interpretado pelo ator Pedro Pascal, decide revelar sua identidade de herói para ajudar o amigo Ben Green, né, que é feito pelo ator Ebon Moss-Bachrach. O título, First Steps, ou Primeiros Passos, tem duplo sentido. Pode ser tanto sobre as missões Apollo, quanto sobre o começo da família do Red e da Sue, com um possível subenredo de gravidez. Assim, vão me chamar de maluco, mas tem um momento no trailer em que a Sue, que é interpretada pela Vanessa Kirby, ela parece estar com uma barriguinha escondida, tá? E usando roupas um pouco mais soltas, justamente para esconder a barriguinha. Então, assim, como eu já falei, o título Primeiros Passos, ele pode sim ter referência à missão Apollo da NASA, né? E possível alusão ao primeiro filho do Red e da Sue, né? Que é o Franklin Richards, um mutante ômega, que pode sim ele atrair a atenção do Galactus. Outro ponto que eu quero abordar é com relação ao design dos personagens. O Ben Green, por exemplo, que é o Coisa, ele tem um visual que combina traços do quadrinista Alex Ross com trajes azuis inspirados nos anos 80. A textura rochosa ela foi criada com um traje prático e CGI, mantendo a expressividade do ator Ebon Moss-Bachrach. O que para mim, particularmente, e sinceramente isso vai desagradar a maioria das pessoas quando eu falar isso, eu com certeza vou ser criticado, eu não acho que foi uma bola fora. O Coisa da versão de 2005 e principalmente da versão de 2015, eles são muito mais bem acabados do que o da versão de agora, na minha opinião. E outra coisa que me incomodou também foi o fato deles tentarem fazer com que o Coisa tivesse traços parecidos com o ator que interpreta ele. Visivelmente você consegue ver que o pescoço está mais afinado e que o rosto está meio esquisito. E eu odiei aquelas sobrancelhas grandonas. Azevedo, tem a ver com a versão da década de 80. Beleza, odiei do mesmo jeito. O Herbie, que é o robô, que é uma sigla para Humanoide Experimental Robot by Type Interrogate Electronics, né, tem um design retrô, com discos analógicos nos olhos, inspirados numa série animada de 1978. E o John Storm, que é o Tocha Humana, eu, para mim, também não gostei. Tomara que não surpreenda, tá?
mas não gostei da escolha do ator. Ele tem traje resistente a chamas, obviamente. Só que tem umas marcas de queimadura nas suas mangas. E o Galactus, ele aparece, né, no filme em uma escala colossal, né? Com aquele elmo roxo, chifres e tal. Então, assim, existe uma teoria de que ele está indo lá buscar quem? O Franklin Richards, cujos poderes de manipulação da realidade são essenciais para o multiverso. E assim, não quero adiantar nenhum spoiler, mas, sinceramente, você já viu alguma vez o Galactus chegar e não dar merda? Enfim. O diretor Matt Shakman já avisou que o filme não vai encher linguiça, recontando a origem do quarteto. Ou seja, o filme já começa pós-acidente cósmico. Ele já tem os poderes e ele, de vez em quando, vai aparecer um flashback-ward, né, mostrando alguma das coisas que aconteceram. Mas o filme não vai se prender a isso, não. O visual do trailer é uma mistura de nostalgia. Inclusive, queria chamar a atenção que o filme, o trailer, ele começa com um formato 4x3, igual de uma TV antiga. E aí, aos pouquinhos, ele vai se misturando, se transformando no modelo widescreen, que é de cinema moderno. Eu não sei se vocês repararam, mas isso acontece assim, logo depois do início, depois da cena do elevador. Isso me lembrou muito da transição que, para mim, é uma das melhores transições do cinema, que é de Jogos Vorazes 2. No segundo filme, a Katniss, ela vai mais uma vez para os jogos. E é uma cena tensa. A gente sabe o que aconteceu lá, os personagens também, sabe que todo mundo morre. Até esse momento, o filme é todo exibido no formato tradicional de cinema, que é 21:9, que é o padrão que a gente associa ao cinema narrativo. Mas assim que o elevador começa a subir, a tela começa a mudar e o filme transaciona, sem corte, do padrão tradicional para um IMAX full frame grandioso. E essa transição, junto com esse take em parallax, direto de um filme do Michael Bay, proporciona uma sensação de grandeza inacreditável. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Mas sim o Martin sem acento. E Martin, muito obrigado por me fazer perceber essa referência, que eu nunca tinha percebido. É exatamente a mesma coisa que acontece nesse trailer. Porém, ao invés de ocorrer na vertical, ele roda na horizontal. E já que eu falei sobre trilha sonora, no novo filme do Quarteto Fantástico, a trilha sonora fica por conta do Michael Giangino. E tem sido elogiada por ser criativa e cheia de personalidade. Aos 15 segundos do trailer, o quadro negro do Red Richard, ele tem um diagrama complexo que alguns podem enxergar como a ponte do multiverso. Na verdade, é uma ponte de Hessenhausen. É coisa de buraco de minhoca, nada a ver com o multiverso da loucura, tá? E aí, o que acontece? Do lado dele, na minha opinião, tá mal enquadrado. Ele tá muito para a direita. Se você reparar aí na imagem, ele tá muito para a direita. Enquanto tem uma esquerda toda ali vazia, né? O enquadramento ele não faz muito sentido. Quem será que está ali do lado dele? A gente já viu em vários trailers a Marvel pegar e tirar alguma pessoa da cena e tudo mais. Então, eu tenho para mim a impressão de que quem está ali é um ator que a gente conhece. Eu já volto nesse assunto. Bom, e rolam umas pistas e teorias. Primeiro do multiverso, que o quadro, né, que eu já falei, ele mostra que é possível que a gente tenha alguma referência a questões de multiverso. E talvez apareça nesse filme a Agatha Harkness. Você tá doidão? Não, é porque essa bruxa, ela pode ter uma conexão justamente por ela ter sido a primeira babá do Franklin Richards, tá? Então, se por um acaso apareceu o Franklin, provavelmente a Agatha apareça também. Seria interessante vê-la, né? Depois da série dela. O Doutor Destino. Existem rumores que apontam, né, de que o Robert Downey Jr. aparecerá como um vilão multiversal, possivelmente em cenas pós-créditos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nessa cena que eu acabei de falar, ele aparece do lado do Red Richards. Eu acredito que seria muito mais interessante colocá-lo dentro da trama central do filme para que ele seja, no caso, um amigo e depois, posteriormente, ele apareça como vilão. Isso é o que eu chuto. É o que eu acredito que vai acontecer. Outro ponto também é que no trailer parece que tem 2 Halloweens. Se isso realmente acontecer, pode ter tido uma passagem de tempo de pelo menos 9 meses ou 12. E o filme ele pode abranger 2 anos diferentes. Um no qual o Ben é colocado como um monstro e rejeitado, e depois, posteriormente, como herói e amado, quando aparecem as crianças usando, na verdade, aquela máscara, né, do Coisa. E se isso realmente acontecer, é bem possível, é tempo suficiente
para nascer o Franklin Richards, que é o filho da Sue e o filho do Red Richards. Já sabemos que teremos o surfista prateado, que na verdade não é o surfista, né? É a namorada do surfista, é a Shalabal, que vai ser interpretada pela atriz Julia Garner. Cara, na moral, eu não tô entendendo por que o MCU ele tem algum motivo, que eles não explicam pra gente, de que eles querem transformar todos os heróis masculinos em mulheres. Eles fizeram isso com Thor, fizeram isso com Hulk, fizeram com o Gavião Arqueiro, fizeram com o Homem de Ferro, fizeram com Pantera Negra. Cara, na moral, todo mundo tem que virar mulher pros caras. Então, assim, não tô entendendo qual é o sentido, qual é a intenção deles fazerem isso. Mas beleza. Em 30 segundos, por fim, mas não menos importante, nós temos a aparição do Galactus, né, que está gigante e fiel aos quadrinhos, tá? Como eu já disse, o Galactus pode sim estar atrás do Franklin, que é o bebê da Sue e do Red Richards. Cara, o trailer termina meio que comparando a fama dos heróis com a dos Beatles, né, nos anos 60, com um quarteto em cima de um palco inspirado no The Ed Sullivan Show, né, que é onde os Beatles estrearam nos Estados Unidos em 1964, e rola uma teoria, no mínimo maluca, de que esse universo alternativo do Quarteto Fantástico vai ser destruído. Até porque eu acho muito difícil eles conseguirem se safar dessa luta com o Galactus. Toda vez que a gente vê o Galactus, que é o devorador de mundos, né, a gente vê o mundo sendo destruído e comido. Então, assim, é muito possível que eles cheguem no final, o universo deles ruindo, eles sejam obrigados a fugir para um outro multiverso e conectando, assim, ao filme Vingadores, o Juízo Final. É a minha opinião. Não sei se isso vai rolar. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever aqui embaixo. Envia para o seu amigo, curte o vídeo, claro, se você gostou, né? Você dá uma curtida. E assim, na minha opinião, o trailer demonstra que o filme pretende misturar drama familiar, humor, né, com o Herbie, ameaças cósmicas, né, com o Galactus, e muita referência dos anos 60. Se você reparar, a aura toda do filme é uma aura diferente do comum, do que acontece em todos os outros filmes da Marvel. E isso, para mim, tem a impressão de que eles não vão continuar fazendo isso. É só um filme para fazer com que a gente se ambiente ao quarteto, para que eles consigam ir para outro universo, que no caso é o universo normal do MCU. Abraço e até a próxima.